Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, que estais presente em toda parte e tudo encheis, tesouro de todo bem e fonte da vida. Vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, vós que sois bom. Hoje, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, eu vou trazer um vídeo um pouco diferente para responder um questionamento que me foi feito. E o questionamento de uma pessoa pode muitas vezes ser o questionamento de muitos. Portanto, eu achei importante trazer um vídeo um pouco diferente do usual. Nesse vídeo, nós não vamos fazer uma reflexão sobre a palavra proposta pela igreja para o dia de hoje. Vamos refletir outras palavras com o objetivo de trazer um esclarecimento aqui de algumas dúvidas. Então, eu recebi um questionamento sobre a questão das falsas igrejas que eventualmente eu alerto aqui os nossos ouvintes sobre a existência de falsas igrejas. Dentro da reflexão da palavra de cada dia, eu acabo mencionando o perigo de cair no engano de falsas igrejas. E que falsas igrejas são essas? E por que eu insisto tanto nisso? Dá a impressão de que o objetivo é tentar condenar alguém, é tentar provocar alguém por estar numa falsa igreja ou por promover uma falsa igreja. O objetivo, em primeiro lugar, não é esse. O objetivo deste canal é levar a palavra de Deus e a salvação ao maior número de pessoas possível. E para isso, é importante alertar aquelas pessoas que acham que estão com Deus, mas não estão por acreditarem numa igreja falsa, que adoram um Deus falso. Então eu vim trazer nesse vídeo algumas passagens bíblicas e eu não vou acusar nenhuma igreja de ser falsa. Eu não vou citar nenhum nome de uma igreja para apontar essa igreja é falsa ou aquela igreja é falsa. Eu quero mostrar 4 passagens bíblicas e deixar que vocês tirem a sua própria conclusão. Não é necessário que eu aponte. Eu vou simplesmente narrar essas 4 passagens e cabe a cada um de vocês entender quais são as igrejas falsas e quais que não são. Eu acho que fica muito claro. 4 passagens bíblicas são capazes de derrubar 40 mil igrejas falsas. Porque o erro, muitas vezes, ele é evidente. Ele é facilmente perceptível. Não tem como varrer para baixo do tapete. Nós temos igrejas que dizem que somente a Bíblia vale, mas não seguem esta mesma Bíblia. Quando nós falamos, então, em igrejas falsas, algumas pessoas acabam se ofendendo. E tem uma mentalidade já formada por uma mentira que nos ensinam de que não importa a igreja em que nós estamos, o que importa é crer em Deus, ou o que importa simplesmente é crer em alguma coisa. Eu vou explicar aqui então, com base na Sagrada Escritura, de forma bem simples, com essas 4 passagens bíblicas, a razão pela qual posso sim falar que existem igrejas falsas. E não precisaria para isso me basear na Bíblia, pois como eu não sou protestante, eu não me apego ao sola Escritura de Lutero. Eu creio também na tradição apostólica. Creio que muito do que Cristo ensinou foi transmitido oralmente pelos apóstolos e não precisam necessariamente estar na Escritura. Mas para poder dialogar aqui com todo mundo, com católicos, com evangélicos, eu vou utilizar apenas a Sagrada Escritura em uma tradução evangélica para que você possa conferir com facilidade em qualquer Bíblia se eu estou falando a verdade ou não. A primeira passagem que vamos ler está em Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6, e diz assim: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ora, se há um só Deus, não é possível haver mais uma verdade.
Nós temos dezenas de milhares de igrejas pregando coisas diferentes. Como podem todas elas serem verdadeiras? Mas não é nem esse o ponto que eu quero tratar com essa passagem. É só um ponto a se refletir. O que eu quero destacar aqui é um só batismo. Nós temos igrejas que admitem uma espécie de rebatismo. Se você já foi batizado em outra denominação e quer entrar para a nossa, você precisa se batizar de novo. Se você já for batizado e cometer pecado, batiza de novo. Se foi batizado quando criança e não lembra mais, batiza de novo. É isso que a Bíblia ensina. Então, se uma igreja aceita múltiplos batismos, a gente já pode entender que tem alguma coisa errada. O que essa igreja está ensinando não é a verdade. Se essa igreja admite uma prática que é totalmente contrária à Sagrada Escritura, já é um elemento para que você possa entender que essa igreja em que você está é uma igreja falsa. A sua igreja não pode admitir mais um batismo. Nós temos na Igreja Católica, inclusive, uma prática que é o batismo sob condição. Quando não se sabe, não se tem certeza se uma pessoa é batizada ou não, aplica-se um batismo sob condição. Quer dizer, ao invés do padre dizer eu te batizo, ele vai dizer se você ainda não for batizado, eu te batizo. Para não correr o risco de aplicar um batismo duas vezes para a mesma pessoa. Isso não pode acontecer. Se a pessoa já vem batizada de uma igreja que nós sabemos que batiza na fórmula correta, com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não batizamos de novo. A pessoa já tem um batismo válido. O batismo sob condição é apenas no caso da dúvida, caso não se tenha certeza se a pessoa recebeu o batismo ou não. Então não se pode batizar mais de uma vez. Se a igreja aceita, por exemplo, cometeu um pecado, vai ficar afastado da igreja por 6 meses, volta, batiza de novo. Não está certo. O batismo é uma vez só e é para a vida toda. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira passagem que eu queria mostrar para vocês. Vamos ler outra passagem agora, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 9. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhes: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor. Diante desta leitura das Sagradas Escrituras, o que podemos dizer das denominações religiosas que aceitam o divórcio e a segunda, a terceira, a quarta, a quinta união, ou pior ainda, uniões homoafetivas? Uma igreja verdadeira é aquela que une matrimônio ao homem e à mulher, dando-lhes conhecimento de que essa união é sagrada e que o homem não separa aquilo que Deus une. Devemos, obviamente, compreender que existem situações excepcionais onde, por questões de violência, por exemplo, uma união não pode permanecer. Torna-se moralmente impossível que as pessoas permaneçam unidas, permaneçam sob o mesmo teto. E nesses casos, uma igreja verdadeira deve aceitar a separação,
Mas isso não deixa as partes livres para obter novo matrimônio, pois, como diz a palavra, qualquer um que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. As igrejas, portanto, que reconhecem o divórcio e aceitam uma nova união, estão levando seu rebanho ao pecado do adultério, conforme ensinado pelo próprio Cristo. Uma igreja verdadeira pode abençoar o pecado? Só podemos concluir, portanto, que essas igrejas são falsas. Temos nessa passagem também a questão da fornicação, isso é, do sexo fora do casamento. É possível compreender por esta passagem que, no caso de adultério, seria permitido o divórcio. A Igreja Romana, porém, por uma questão disciplinar, não aceita o divórcio nem mesmo neste caso. E é compreensível, pois seria muito fácil para quem quer se divorciar praticar a fornicação e dessa forma justificar o divórcio. Existem, porém, outras igrejas de tradição apostólica que aceitam o divórcio nesses casos, e tudo bem, ainda estão de acordo com as Escrituras. Mas aquelas que aceitam o divórcio por razões diversas só podem ser chamadas de falsas, não tem outro nome para isso. Infelizmente, estão conduzindo o rebanho para o abismo. Não tem como uma igreja se dizer de tradição bíblica, sola escritura, e pega aquilo que a própria escritura orienta, a palavra do próprio Cristo, e joga fora, faz outra coisa. Não tem como aceitar. É uma igreja falsa. Se a igreja aceita o divórcio por uma razão qualquer e casa a pessoa quantas vezes ela quiser, é uma igreja falsa e você precisa saber disso. Se você está dentro de uma igreja que pratica isso, fica o aviso. Mas para quem ainda não está satisfeito, vamos a outra leitura. Muito importante, João capítulo 6, versículos 52 ao 58. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a ti, Senhor. Vemos aqui um fato que nos remete ao momento da última ceia, quando Cristo diz: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, não é um simbolismo. Ali nós temos realmente corpo e sangue de Cristo. E isso está endossado por essa passagem que nós lemos em João 6, dos 52 ao 58. É necessário comer a carne e o sangue de nosso Senhor para obter a salvação. É um requisito que ele deixa muito claro textualmente. Minha carne verdadeiramente é a comida, meu sangue verdadeiramente é a bebida. Ele não está dizendo aqui simbolicamente. Então, se na sua igreja você não tem a Eucaristia, eu sinto informar que essa igreja não é verdadeira. Não tem como ser. O sacramento da Eucaristia, ele é essencial para a salvação. E ele não pode ser substituído por uma simples ceia,
Vamos fazer a ceia do Senhor, vamos fazer a Santa Ceia. Não é a mesma coisa que o sacramento da Eucaristia, através do qual o pão verdadeiramente se torna corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme o Evangelho verdadeiramente é comida, e o vinho se torna verdadeiramente o sangue de Cristo. Não é a mesma coisa. E você pode observar até mesmo pelo cuidado que os sacerdotes têm ao manusear as espécies do pão e do vinho após a suposta consagração, se é que pode-se assim chamar, já que não há ali realmente a transubstanciação, a transformação do pão em corpo de Cristo, do vinho em sangue de Cristo. Não existe esse processo ali. Então não existe o cuidado com as espécies. Se o pão esfarelar, cair farelo no chão e as pessoas pisarem em cima, não tem problema nenhum. Tá? Você não vai ver isso acontecendo numa igreja de tradição apostólica, numa igreja séria de tradição apostólica. Ela vai ter todo um cuidado para que isso não aconteça. Vai existir ali uma ablução onde cada uma cada farelo da espécie do pão é preservado para que o sacerdote ele comungue de cada farelo, cada fragmento que possa se desprender ali, que possa cair, para não deixar nada ser profanado, porque ali é verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor. E você vê que muitas igrejas não têm esse cuidado porque elas não acreditam que isso acontece de fato. Para eles isso é uma metáfora, é um simbolismo. Aquele pão representa, significa o corpo de Cristo, mas não significa que seja. Apenas representa. O sangue, o vinho apenas representa o sangue, ele não é o sangue. Então, se você está numa igreja que não acredita que a comunhão ela é verdadeira, você está apenas comendo pão e bebendo vinho, ou então suco de uva, o que o pastor, o sacerdote colocar ali para você tomar, mas aquilo não é verdadeiro sangue de Cristo, aquilo não é verdadeiro corpo de Cristo. E se você não tem a comunhão com o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo, não tem salvação. E isso a própria Escritura nos ensina em João 6, versículos 52 a 58. Não tem como dizer que é uma metáfora. É textual, é literal. Verdadeiramente a comida, verdadeiramente a bebida. Está muito claro. Não tem como negar isso. Então, se você está numa igreja que nega a verdade da Eucaristia, também, infelizmente, eu sinto informar, é uma igreja falsa, não tem como dizer que não é. Você precisa sair daí agora mesmo. Você está adorando um Deus falso. Fica o alerta. Envie para as pessoas que você ama e que você percebe que estão no erro. É muito importante isso. E por fim, mas não menos importante, a quarta passagem que eu quero lhes trazer é importantíssima porque tem tudo a ver com a nossa salvação. Tudo a ver. João, capítulo 20, versículos 21 a 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que nos ensina aqui o Evangelho de São João? Ele nos deixa muito claro o sacramento do perdão. Jesus envia aos apóstolos o Espírito Santo para que eles tenham o poder de perdoar pecados ou então reter pecados. Agora eu pergunto,
na sua igreja existe um sacerdote que escute os seus pecados e lhe deu perdão? Existe a confissão na sua igreja? Porque se não existe, infelizmente, é uma igreja falsa. Não está cumprindo com aquilo que manda o Evangelho. O Evangelho manda que os apóstolos, uma vez que eles se tornam ministros da palavra, uma vez que eles recebem o Espírito Santo, eles já receberam aqui a ordem de ir ao mundo pregar o Evangelho, e eles recebem essa função importantíssima de perdoar os pecados. Agora, existem muitos sacerdotes em diversas igrejas por aí, que se você for falar com ele que você pecou, ele vai dizer, isso você acerta com Deus, isso você vai colocar nas suas orações, você vai pedir perdão diretamente a Deus. Não é para mim que você tem que falar, não sou eu que perdoo, quem perdoa é Deus. Ajoelha lá e reza, ou ora, como muitos gostam de falar, e Deus vai te perdoar. E realmente quem perdoa é Deus. Os apóstolos receberam o poder de perdoar porque eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então é através do Espírito Santo que o sacerdote tem o poder de perdoar. Mas passa pelo sacerdote. Passa por ele, ele tem essa incumbência. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Quando o sacerdote ele nega o perdão, ele está retendo os seus pecados, ele está lhe enviando para o inferno. Infelizmente, a verdade é essa, ele não deixa você obter o devido perdão dos seus pecados. Há outros sacerdotes que vão dar um gancho no fiel. Você pecou, então você vai ficar 6 meses fora da igreja, depois você volta, batiza de novo. Quer dizer, já está cometendo dois erros, deixando de dar o perdão e rebatizando. Outros não rebatizam, apenas dão esse gancho e depois readmitem. Enfim, cada denominação faz de um jeito diferente. E esse é o grande problema. A partir de Lutero, nós temos uma bagunça. Nós temos dezenas de milhares de denominações religiosas que fazem a leitura da palavra, entendem uma ou outra coisa de um jeito diferente e veem nisso a necessidade de abrir uma nova igreja. E dentro dessa nova igreja vai ter um dissidente que vai ler alguma coisa um pouco diferente, vai abrir outra e assim por diante. E isso nunca para. Nós podemos entender que essas igrejas são verdadeiras? Veja, eu citei Lutero, mas eu não estou falando especificamente da igreja luterana. Estou falando de qualquer denominação que se baseie nesses mesmos princípios de livre leitura e interpretação para distorcer palavras que são tão claras, objetivas, óbvias. A gente não está trabalhando com um texto aqui difícil de ser compreendido, um texto que necessite um exercício exegético para ser entendido. Não, nós estamos vendo textos muito claros. A gente poderia entrar em muitas outras questões aqui, questões que não estão necessariamente nas escrituras, questões que fazem parte da sagrada tradição. Nós poderíamos entrar em questões teológicas, nós poderíamos entrar em outras passagens bíblicas que são mais complicadas, que dependem de dar a devida interpretação, a interpretação dos doutores, dos santos, a interpretação da igreja de 2000 anos, que nós temos sempre que entender também, que reconhecer a nossa posição, entender que antes de nós vieram pessoas muito mais santas e muito mais inteligentes que nós, que foram capazes de dar interpretações muito melhores a passagens
que são realmente difíceis de interpretar, que nós não teríamos a menor condição de chegar nos pés da compreensão que eles tiveram. Mas nós estamos trabalhando aqui com as palavras mais simples que eu consegui encontrar para esclarecer essa questão, a existência das igrejas falsas e por que que eu menciono tanto elas. Porque a intenção desse trabalho que nós estamos fazendo aqui é tirar as pessoas do engano e trazer para a salvação. E eu acho muito triste, eu vejo muito isso. Eu sei que existem pessoas de bom coração que elas têm a certeza absoluta da salvação. Elas sabem que elas já estão salvas. E na verdade elas não estão porque elas estão adorando um Deus falso. Agora, eu não posso dizer, e não é o que eu estou falando aqui, que essas pessoas elas vão para o inferno diretamente. Não, eu não posso dar esse veredito. A gente sabe que existe a misericórdia divina, mas ao mesmo tempo que há a misericórdia divina, existe um caminho muito claro para a salvação, que é o caminho dos sacramentos, que é o caminho que a igreja de 2000 anos nos ensina. Esse caminho é um caminho muito claro. Basta eu seguir esse caminho para obter a salvação. E existem pessoas que distorcem a palavra para tentar criar caminhos diferentes. Se existe dentro da misericórdia divina um caminho diferente desse que também pode levar para a salvação, eu não sei, por isso eu não posso dizer que ninguém está no inferno, não posso julgar ninguém, não posso mandar ninguém para o inferno. Eu posso apenas alertar. Você pode achar que está salvo, mas você não está no caminho que Jesus ensinou. Por isso é tão importante alertar sobre as falsas igrejas. Se você conhece pessoas que estão nas falsas igrejas, alerte. Pode mandar esse vídeo, pode anotar as passagens bíblicas que eu tratei aqui, mostrar para essa pessoa. Tá? Faça você também esse trabalho de evangelização, de trazer almas para Deus. Eu espero que tenha ficado claro aqui. O vídeo já ficou bem longo, vou encerrar por aqui. Eu espero que tenha ficado claro a todos que o objetivo não é ofender ninguém por estar numa igreja que ensina algo diferente. Não é o nosso objetivo, nós não estamos aqui para ofender, nós não estamos aqui para provocar. Nós estamos aqui para ensinar, para levar a salvação ao máximo possível de pessoas. Então, se você ficou ofendido por algo que eu falei aqui, em primeiro lugar, peço desculpas pela ofensa, e em segundo, peço que fique claro que eu não tenho nada contra o fiel de uma igreja falsa. Eu tenho algo contra, sim, as igrejas falsas, as igrejas que ensinam uma doutrina falsa, sabendo que é falsa, porque tem a Bíblia na mão para ver que aquilo não está certo e mesmo assim ensina aquilo, mesmo assim pratica aquilo. Mas eu não tenho nada contra os seguidores dessas igrejas. Eu entendo que muitas vezes eles estão no engano e por isso estou tentando levar a verdade. Espero que compreendam. Se querem acrescentar alguma coisa, me corrigirem em algo que eu possa estar errado, pedir mais esclarecimentos, fiquem à vontade, podem comentar. Se gostaram, deixe seu like. Se você gosta de receber mensagens, nós costumamos, esse é um vídeo diferente, mas nós costumamos aqui publicar um comentário diariamente sobre a palavra de Deus indicada pela igreja para aquele dia. Então nós fazemos a leitura da palavra, fazemos uma breve meditação e todo dia publicamos nesse canal. Então, se você gosta de receber mensagens diárias sobre a palavra de Deus, inscreva-se no canal. Se possível, compartilhe e deixe seu comentário. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Uma abençoada terça-feira a todos nós.